Prosseguindo no estudo dos desafios contemporâneos da Igreja, do curso de pós-graduação da FACETEM, slide 65, o item 8. A Igreja e as práticas naturais ao mundo atual, mas contrárias ao cristianismo. Então, citei como exemplo 8.1, o homossexualismo. Paula Ethelbrick é ex-diretora legal do Fundo Lambda de Educação e Defesa Legal e hoje diretora executiva da Comissão Internacional de Direitos Humanos Gays e Lésbicas. Ela declarou, slide 66, ser homossexual é muito mais do que só manter a casa arrumada, dormir com uma pessoa do mesmo sexo e buscar aprovação governamental para ter esses direitos. Ser homossexual significa modificar os parâmetros do sexo, sexualidade e família, e no processo transformar a própria estrutura da sociedade. Então, observe, eles vão defender, isso, os homossexuais defendem abertamente, tá bom? E os seus simpatizantes, que a cultura tradicional cristã-judaica, tá bom? E o seu conceito sobre o que é família tem que ser eliminado, tem que ser alterado. Mas por que tem que ser alterado? Por que os cristãos não têm direito de manter, tá bom, a sua crença? Por que eles têm que trabalhar contra a fé cristã? Tá bom? Eles têm direito de manter a prática deles, tá bom? Sem sombra de dúvida. O ser humano é livre. Assim a Bíblia diz claramente que Deus criou o homem. Deus criou o homem livre, com direito para ele tomar as suas decisões, tá ok? Mas eles consideram fundamental, tá bom, acabar com essa chamada família tradicional cristã judaica, né? E esse é o perigo, tá bom? Porque eles trabalham contra o cristianismo. Eles não trabalham para praticar o ato que eles acreditam ser correto. Se fosse só isso, não tem problema nenhum. Mas o problema é que eles trabalham contra os cristãos. Slide 67. Devemos manter os olhos na meta de reordenar radicalmente o mundo como a sociedade vê a realidade. Isso é o que eles dizem. Reordenar radicalmente o modo como a sociedade vê a realidade. Tem um homossexual, o slide dele está no YouTube, ele fala que se for necessário ele pega em armas para defender essas ações deles. Já pensou se um cristão fala isso? Eu coloquei um link aí para que vocês possam consultar, né? A guerra dos ativistas homossexuais. Slide 68. E eles veem a igreja como um empecilho para essa mudança da sociedade e classificam a moral cristã como natureza cruel. Lendo os textos dos homossexuais, é assim que eles se dirigem, tá bom? A moral cristã. O cristão tem que conseguir ter opinião séria sem ofender os que praticam o homossexualismo, né? Eles querem praticar o homossexualismo, né? Essa é uma decisão deles, ok? Agora, o cristão ele não tem que se submeter a isso. 8.2. A igreja e a corrupção. A missão da igreja na terra é a evangelização, mas a obra social da igreja também é importante, pois juridicamente ela se registra apontando esta ação, ou seja, a igreja ela já se registra no Estado, a lei diz, né, que ela tem que fazer trabalhos sociais. Quanto à participação em denúncias de corrupção do Estado, é algo que deve ser bem pensado, pois tem gerado ações do governo contra aqueles que têm feito essa denúncia. Slide 70, Provérbios 29, versículo 2. Quando os justos chegam ao poder, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Infelizmente, alguns políticos cristãos foram condenados por corrupção, o que torna a posição da igreja mais difícil. Deputados evangélicos são apontados como os mais faltosos e que não apresentam projetos significativos. Graças a Deus não são todos, né? Existem deputados evangélicos que têm tido um bom comportamento. Mas o que se espera do cristão
é, na verdade, um comportamento exemplar. Tá bom? Infelizmente, alguns casos não aconteceram. Nós tivemos casos aí de corrupção exatamente envolvendo grupos evangélicos. 8.3, slide 71. A igreja e o divórcio. Todos sabemos que o divórcio não é o plano de Deus. A igreja deve desencorajá-lo e trabalhar para os casais estejam unidos e o matrimônio mantido. Mas a igreja segue as leis do Estado e também a permissão bíblica para o divórcio. É uma questão complicada, mas na verdade a Bíblia ela permite, ainda que não seja a vontade de Deus. Para o profeta Jeremias, o próprio Deus disse que deu carta de divórcio a Israel. O que precisamos ter cuidado é com aqueles que estão banalizando o casamento, como se casamento fosse um emprego, que não gostei, busco outro. Em 2010, a emenda constitucional número 66 alterou o artigo 226, parágrafo 6º da Constituição Federal de 88, mudando drasticamente o procedimento do divórcio e passando a se chamar por muitos autores como o novo divórcio. Afinal, foi retirado do texto constitucional os prazos para o divórcio e a menção ao instituto da separação judicial. Dessa forma, esse artigo passou a ter a seguinte redação: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Coloquei o link, tá bom, do site onde vocês poderão consultar. E como a igreja se posiciona nessa situação? Slide 73. A ação de divórcio não precisa trazer nenhum fundamento. Não há defesa cabível. É chamada de divórcio direito para se distinguir da ação de conversão da separação em divórcio. A culpa não integra a demanda. Não cabe ser alegada, discutida ou muito menos reconhecida na sentença. A ação pode ser consensual ou litigiosa, segundo o Manual de Direito das Famílias, de Maria Berenice Dias, tá bom? Botei aí os dados desse livro para que os alunos consultem. Slide 74. A igreja não pode banalizar esse tema. Sabemos que a situação pode chegar a um ponto insustentável. Isso aconteceu até com o casamento entre Deus e Israel. Jeremias capítulo 3, versículo 8. E quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituiu. Então, nós sabemos que o divórcio ele não é o fim, ele não é totalmente proibido na Bíblia, tá bom? Mas ele não pode ser banalizado. Número 8.4, na página do slide 75. A igreja e o aborto. A presidente Dilma, certa vez, comparou o aborto a uma extração de dente. Pode acreditar, coloquei o link aí para vocês poderem consultar, né? Então, é um outro exemplo, está se banalizando o aborto. Nós estamos tratando com uma vida. Slide 76. Apesar da Bíblia não nos revelar o momento exato em que a alma é criada por Deus, se na fecundação ou durante a gestação, no período de até 120 dias, quando o feto ainda não tem forma humana, segundo a ciência, a igreja deve apoiar a manutenção da vida. A sociedade tem condições de apoiar psicologicamente e financeiramente a todas as mães, ainda que o filho seja resultado de uma violência sexual. É uma alma que está ali, tá bom? Então, mesmo se a mãe não quiser aquela criança, eu defendo o seguinte: a sociedade tem que trabalhar para aquela alma ter o direito de viver, tá bom? Bom, então você vai doar essa criança, nós vamos colocar no orfanato, mas o governo, ele tem a responsabilidade de cuidar dessa nova alma, dessa vida que está vindo ao mundo. Slide 77. Sabendo que o aborto faz com que uma alma que tenha sido criada por Deus no ventre daquela mulher saia deste mundo antes do nascimento, ainda que em um juízo, pela justiça de Deus, afirmo que essa alma que teve a sua vida interrompida ainda no ventre da mãe
não sofrerá condenação. Né? Então, quer dizer, essa criança, essa alma, vamos dizer, já existe, ela foi criada por Deus, ela, vamos dizer, será salva, tá bom? Mas ela tem direito a vir à vida. Slide 78. O islamismo defende que a alma entra no corpo após os 120 dias. E aqui um perigo, porque a sociedade brasileira está começando a defender isso, que antes dos 120 dias, tá bom? Após a fecundação, até 120 dias, você pode realizar o aborto que ainda não tem uma alma. Como assim? Quem é que pode garantir isso? Especificamente no campo do desenvolvimento embrionário, Hadith ditos do profeta Muhammad Saus, que Deus o abençoe e lhe dê paz, que descrevem as fases deste desenvolvimento. Nestes ditos, podemos encontrar a informação que o feto passa a ter uma alma depois de 120 dias, ou seja, depois de 4 meses. Então, isso, na verdade, nenhum homem pode falar, nenhum homem pode garantir. Slide 79. De acordo com a ciência, quando se forma um sistema nervoso, assim sendo, depois que a alma se encontra no feto, é ilícito abortá-lo. E não é só ilícito, como é, na verdade, um crime, que representa uma ofensa contra um ser humano vivo. A penalidade para esse crime dentro da lei islâmica varia de acordo com a situação, mas seria quando o feto é abortado vivo e logo depois morre, e pelo menos séria quando abortado já morto, né? É mais séria quando o feto é abortado vivo e logo depois morre, e menos séria quando abortado já morto, tá bom? Então eles colocam os critérios que o homem não tem condições de afirmar isso. Slide 81. Porém, também dentro da lei islâmica admite-se uma exceção. Se após a formação da criança a consumação da gravidez se apresentar inevitavelmente como letal para a mãe, é permitido evitar a concepção, e isto não é o mesmo que abortar. Coloquei o slide aí do texto islâmico sobre o aborto. Então, quer dizer, essa posição, infelizmente, o Congresso brasileiro está votando, e o Supremo Tribunal está em aprovação. Talvez a lei do aborto seja aprovado, permitindo que seja feito até 120 dias ou até 90 dias, afirmando que até esse período não tem alma. Tá bom? O cristão tem que protestar contra isso, dizer que a sociedade não tem condições de afirmar isso.